cafezitos, tudo bem? Estamos aqui no Hilda G Gastronomia, Hotel Charrua, com a nossa convidada de hoje, Elaine Corres. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Obrigada. Mas desta vez, a segunda edição, falaremos especificamente um especial da Antártica. Vamos falar então da nossa querida experiência a partir do ano de 88, não é? Isso, foi no ano de 88. E qual foi a primeira impressão ou sensação de chegar na Antártica? Considerando que naquele tempo a comunicação e os registros fotográficos eram mais limitados, não? Pois bem, a primeira impressão de chegar na Antártica não foi das melhores, não. Porque após 3 dias viajando no navio Barão de Tefé na época, sim, nós atravessamos o canal de Drake, onde que encontra o Atlântico com o Pacífico, e sim, o navio joga muito então. Sim. Nós estávamos ansiosos por chegar na ilha, o meu trabalho foi na Ilha Elefante, arquipélago das Shetlands do Sul, sim, chamada pelos ingleses de Ilha do Fedor, que faz jus ao nome. Então, quando nós chegamos, então, que o próximo navio ancorou, e eu tive a impressão que eu não ia conseguir chegar até a ilha, pois a única coisa que eu enxerguei foi uma montanha de gelo, muito vento e muita neblina. E muito trabalho. Então o navio ficou ancorado lá 2 dias, porque sim, realmente não tinha condições do helicóptero sair do navio e ir até a ilha. Sim. Depois então de 2 dias ancorados, o helicóptero conseguiu sair, e aí decolou, nós fomos até a ilha, e do helicóptero, a visão que eu tive da ilha, fiquei maravilhada. Uma enseada muito linda, né? E aquele azul, a orla, ela não estava coberta de gelo, mas todo o entorno sim, né? Pois bem, então nós chegamos na ilha e fomos para explorar, desbravar o ambiente, né? Toda a natureza, aqueles animais exóticos. Exato. Aí eu tive meu primeiro contato com os pinguins. Ai, que bacana. Muito lindo. Então, eu fiz um comparativo, né, com o comportamento deles e o nosso comportamento numa situação similar. Sim. Eles batem mais ou menos no nosso joelho, né? Isso que eu não sou muito alta, mas, enfim, o comportamento deles foi bem interessante, porque sim, alguns fugiam desesperados, então eles tropeçavam uns nos outros, rolavam, né? Sim. Outros, então, vinham para nos agredir e outros ficavam estaqueados, né? Sim. Morrendo de medo. Então foi bem interessante, mas muito lindo. A ilha tem um cheiro horrível, que esse cheiro, como os ingleses chamam a ponta do fedor, né? Ele é decorrente do cheiro dos animais e também da urina dos elefantes marinhos machos, que é um cheiro ocre, um cheiro sim, muito forte. E impregna na roupa da gente, na pele, mas tu logo acostuma, porque sim, a ilha é muito linda. Então, tu perguntaste também de registros fotográficos, né? Sim, pergunto. Tá. Registros fotográficos eram muito diferentes que hoje, porque não tinha um celular, né? Em 88 sim, não existia no Brasil celular. E nós tínhamos as câmeras fotográficas, mas que não eram adaptadas para tirar fotografia no gelo. Então as fotos, elas queimavam muito e eram com aqueles rolinhos de filme, né? E a gente só ia saber se as fotos tinham saído bem ou não depois que chegasse o momento para revelar. Sim. E comunicação, nós tínhamos um rádio que só dava para comunicar com o navio. Sim. Era tudo. Mas em comparação do ontem e o hoje, qual a experiência na Antártica que marcou a sua vida? Eu acho que o projeto como um todo marcou a minha vida, porque nós tínhamos assim, nós ficamos numa ilha em 6 pessoas, né? Onde que não tinha recurso nenhum, não tinha nada. Sim. E nós dependíamos uns dos outros para executar nosso trabalho. Sim. Que, embora assim, cada um tem o seu trabalho,
mas todos fazem o trabalho junto, até porque não pode andar um sozinho na Antártica, que existem situações de perigo. Isso, então tu tem que sempre, no mínimo, 3 pessoas juntas, né? Agora, como projeto de vida, eu entendi, né, que nós temos que dar muita importância para aqueles que estão em nossa volta, para todo o ecossistema, todo o ambiente em nossa volta, e que todos somos importantes naquele momento, no lugar em que estamos. Que legal! E a fauna e a flora, sofrendo com o degelo, como se posicionas e interpreta essa situação? Bom, aqui eu vou fazer uma ressalvazinha, né? A fauna e a flora aqui no nosso continente, em outros continentes também, eles têm, existe um grande número de indivíduos, quer dizer, um pequeno número de indivíduos por espécie em relação à Antártica, e muitas espécies. Na Antártica existem poucas espécies e muitos indivíduos por espécie. Sim. Por exemplo, assim, ó, na Ilha Elefante, onde que eu estive, em relação a aves, tá? Então, o pinguim que eu trabalhei foi o Pygoscelis antártico, o pinguim de barbiche, também chamado, né? O Pygoscelis papua, que é um outro que tem um bico e pé vermelho. Depois tem umas fotinhas ali que dá pra ver, né? Algumas fotos que dá pra ver. Tem petrel, a escua, que é uma ave de rapina, e a pomba do cabo, né? Então, essas são as aves que tem. Aí depois nós temos o mamífero lobo marinho, a foca de Wendell, que apareceu lá, a foca leopardo, os elefantes marinhos, mas todos eles têm uma grande quantidade de indivíduos, né? E não sei se tu queria saber alguma coisa do comportamento de algum, não? E vegetais, né? Sim. Os vegetais, o que existe de vegetais? Algas, fungos, né? E algumas gramíneas, né? E todos eles demoram muito para crescer. Então, por quê? Porque chega o verão, aí esses vegetais eles crescem um pouquinho, conseguem fazer fotossíntese, aí vem o inverno, cobre de gelo, e aí depois então ele é levado, né, esse gelo no verão, aí cresce de novo mais um pouquinho, né? Então no inverno ele não cresce, só vai crescer no verão. O que vai dar 1 centímetro a cada 10 anos, talvez. Sim. Mas tu perguntaste ali as consequências. Sim, como tu interpretava essa situação do degelo em relação à fauna e à flora? Tá, então assim, ó, o degelo, o que ele vai acontecer? Ele é decorrência do aquecimento global. Então, o aquecimento global é que provoca o degelo da Antártica. Sim. E esse degelo, ele vai impedir que o fitoplâncton antártico se desenvolva, porque o fitoplâncton ele vai se desenvolver abaixo da camada de gelo. E ele serve de alimento para pequenos crustáceos, inclusive para o krill, né? Que o krill é uma espécie de um camarãozinho que ele vai servir de alimento para a maioria dos animais que vivem na Antártica. Pinguins, aves, inclusive grandes mamíferos como baleia, né? Então o degelo ele vai ocasionar a diminuição e extinção de espécies, né? Considerando também que ele vai ocasionar o soerguimento dos oceanos e a inundação, catástrofes em outros continentes, inclusive no Brasil. E como se dava o comportamento para a sobrevivência na Antártica? Bom, como eu falei que eu fiquei em refúgio, né? Sim. No refúgio, então, nós não tínhamos quem ficava existia uma outra forma de ir para a Antártica, que era na base militar chilena ou em barraca, né? Ou ficando no navio. Eu fui em refúgio, que é o mais interessante. Sim. Nos refúgios não tem militares, né? Todo o trabalho tem que ser feito por todos, né? Por toda a equipe. E toda a equipe tem que saber fazer todas as atividades, porque no momento em que pode ocorrer, né, de um acidente, morrer ficar só uma pessoa, essa pessoa ela vai ter que saber sobreviver
para até que chegue o resgate, né? Uma coisa interessante da Antártica é que a Antártica é um território neutro, né? Então, no refúgio também, o refúgio fica aberto, né? Mesmo que não tenha pesquisadores lá. Então, o refúgio sempre fica aberto, só tem uma tramelinha na porta, assim, do lado de fora. Então, e tem que ficar comida, né? Tem que ficar alimentos e roupas para que, se por acaso tiver um naufrágio ou alguma coisa, que chegar alguém lá, ele pode entrar no refúgio e vai encontrar todas as condições de sobrevivência. Bastante humano, né? Então, nós tínhamos então que saber fazer todas as atividades, né? E nós sabíamos que dependia um dos outros, né? Para a questão de sobrevivência. Sobrevivência e também para fazer o trabalho, né? Com certeza. E falando em trabalho, se você pudesse retornar atualmente, qual atitude ou estudo diferente tomaria e por quê? Tá. Bem difícil. Tá. O meu trabalho, né? Então vou começar assim, te dizendo o meu trabalho para te dizer que eu faria o mesmo trabalho. Que legal! Eu repetiria o meu trabalho. Por quê? Porque o meu trabalho foi sobre conteúdo estomacal de pinguim, meio estranho, né? Então, na verdade, foi assim, a avaliação da quantidade de crio necessário para manter aquele ecossistema da Ilha Elefante na Antártica, né? E aí, até 2040, não tem como explorar nenhum recurso, nem mineral, nem de animais, nada, né? Não é proibido. Então, nesse meu trabalho, né, eu fiz a avaliação, né, da quantidade de crio necessário para manter aquele ecossistema, né? Pois bem, o crio, ele tem um alto teor de proteína, ele pode querer ser explorado por indústrias, tanto alimentícia quanto de ração, né? Então, na verdade, né, com esse trabalho eu comprovo de que não tem o suficiente para a indústria explorar, né? Então, por isso eu faria o mesmo, porque eu poderia comparar os dois, né? Porque na época já não tinha assim o suficiente para ser explorado pela indústria. Então, agora eu iria comprovar isso aí, né? Ai, que legal. E se tu pudesse descrever em uma palavra a experiência que tu vivenciou na Antártica, qual seria e por quê? Qual e por quê? Gratidão. Eu agradeço a Unicinos, a universidade em que eu estudei, e através do professor Dr. Martin Sander, que foi meu orientador, que me proporcionou toda essa vivência e que fez muita diferença na minha vida. É impossível tu passar por uma experiência na Antártica e continuar vendo o mundo da mesma forma. Tu ir para uma expedição na Antártica e ver o mundo da mesma maneira como tu via antes. É impossível. Certamente. E para finalizar então a nossa conversa no dia de hoje, qual mensagem você gostaria de deixar que aprendeu com a tua experiência no ontem para aquele que está assistindo sobre a Antártica? Eu gostaria assim, de deixar alguma coisa em relação, sabe, ao comportamento dos animais, né? Que quanto mais tu conhece a vida dos animais, mais tu percebe o quanto eles são coerentes, né? E às vezes humanos, né? Quase humanos. Porque, por exemplo, assim, os pinguins que eu trabalhei, o Pygoscelis antártico, né? Quando chega nesse período, eles chegam na ilha para se acasalar, né? Sim. Eles se acasalam e aí a fêmea coloca 1 ou 2 ovinhos, né? Sim. Então ela fica chocando e o macho, ele vai para o mar para se alimentar. Sim. Então ele fica 20 dias, mais ou menos, né, se alimentando, e ela emagrece muito nesse período. Aí quando eles voltam, os machos, né, eles voltam aos bandos, e eles se reconhecem, os casais. Ai, que lindo! É a coisa mais querida, eles se reconhecem.
E aí então o macho fica chocando e a fêmea vai para o mar se alimentar. Às vezes o filhote já nasceu e eles trabalham assim ansiosamente, né, para manter a alimentação daquele filhote, que a gente chama de ninhego. E eles jamais alimentam, isso aí é interessante também, eu achei bem interessante, porque eu fiquei observando 45 minutos um filhote, né, que não era daquele casal, tentando alimento, mas eles só alimentam o próprio filhote, né, eles não alimentam um do outro. E aí tu fica pensando, poxa, mas coitadinho do outro, né? Mas, na verdade, né, eles têm que fazer isso para a sobrevivência da espécie. Sim. Porque se ele alimentar o filhote do outro, vão ser dois animais fracos que não vão vencer as correntes, né? Porque no verão eles voltam para o mar, então eles não vão vencer as correntes, e por isso que nós encontramos em Tramandaí, às vezes, pinguins, né? Porque eles não venceram as correntes, então eles estão fraquinhos, né? E não conseguem. Então eles alimentando só o filhote deles, eles vão ter um filhote em condições, né, de vencer todas as intempéries e continuar com a sobrevivência da espécie. Sim. Né? Então, que bacana. todas as vezes a gente acha assim, né, que na natureza as coisas não são tão justas, né? Mas tem um objetivo maior, né? Que bacana. Então, se a gente observar os animais, a gente consegue ter uma vida mais feliz. Mais integrada com a natureza, né? Integre-se, então. E assim nós vamos encerrando o nosso Café no Bullying de hoje, cheios de paz e gratidão. Obrigada. Como bem dito a sua palavra, agradeço por ter aceitado o nosso convite, agradeço você que está nos assistindo, a Unique Semijoia Acessórios, a Vitória Helfer, a Hilda G Gastronomia, ao Hotel Charrua e mais uma vez a você, cafezitos, que nos assiste em todos os nossos programas. Muito obrigada e até o próximo Café no Bullying. Obrigada. Tchau.